Glória a Deus. Lucas 22, 42. Glória a Deus, já está aqui também, né? Vamos ler aqui, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém? Até aqui. Esse é o momento onde Jesus sai da última ceia, né, que é a ceia da Páscoa, e ele sai daquela ceia e vai para o jardim do Getsêmani, onde ele começa a orar. E ele ora com muita intensidade diante de Deus e começa a se sentir muito angustiado. E ele começa a orar a Deus e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita, porque Jesus partiu dali, ele já saiu desse momento de oração e foi preso, né? E a partir daí ele começa, né, o seu martírio, começa o seu julgamento, onde ele vai parar na morte de cruz. E eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite, na direção de Deus, sobre o fim dos tempos. E o Senhor Jesus, naquela noite, ele estava recebendo sobre ele o cálice da ira de Deus. Deus tem uma ira. Você sabia disso? Deus ficou irado, pastor. Deus ficou irado. E quando Deus fica brabo, não é bom, né? Mas a ira de Deus é pelo pecado do homem. E na verdade, a ira de Deus, ela foi destinada para Satanás e seus demônios. Mas todo aquele que entra em aliança com os demônios, todo aquele que se entrega à vontade desses espíritos do mal, eles acabarão recebendo dessa ira também. E para que Deus não precisasse fazer essa ira cair na tua vida, Ele fez ela cair sobre Jesus. Talvez você não saiba ou nunca percebeu quando leu a Bíblia, mas quem botou Jesus na cruz foi Deus. Isaías 53, versículo 10 diz assim, que foi do agrado do Senhor fazê-lo enfermar, moê-lo por nós. Deus decidiu moer Jesus Cristo na cruz, para não precisar fazer isso com você. Então quando Jesus chega no momento em que ele sabia que tinha que ir para a cruz, Jesus estava fraquejando na fé. Mas naquele instante, o pecado seu, o pecado meu, começou a vir sobre ele. E pela primeira vez, Jesus começou a sentir angústia do que é estar separado de Deus. Então quando Jesus clama para o Pai passar o cálice, Jesus não está pedindo para o Pai livrar ele da cruz. Porque ele nasceu para isso, ele sabia disso. Quando Pedro tentou tirar Jesus da crucificação, o que ele disse? Para trás de mim, Satanás. Pedro disse para Jesus: de modo nenhum o Senhor vai morrer na cruz. Está lá em Mateus 16, Jesus disse: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Jesus sabia que ia morrer. Ele não estava com medo da cruz. Ele não sabia lidar com a separação de Deus, porque o pecado separa de Deus. E então ele clama: Pai, passa de mim esse cálice,
mas seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é que eu tenha que me separar do Senhor por um instante, por um momento, então que ela seja feita. E Deus derrama a ira pelo pecado sobre Jesus Cristo. E então Ele recebe o pagamento, a punição pelo meu e pelo teu pecado. Então, quando você crê em Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, o teu julgamento já aconteceu. Você que é crente, você que entregou a vida para Jesus, você que teve os teus pecados perdoados, você jamais passará por julgamento, porque o teu julgamento foi na cruz. Aleluia! Eu merecia pagar pelos pecados, mas Ele foi julgado e condenado no meu lugar. Então eu não preciso ser julgado de novo, porque eu já fui declarado inocente. O castigo que nos trouxe a paz com Deus estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Então você está livre para viver para Deus. No exato momento em que você morrer aqui nessa terra, você é ligado no céu. Você fecha os olhos aqui e vai para o céu na mesma hora, porque você já foi julgado. Aleluia! Isso não é extraordinário? É por isso que Hebreus 11, versos 6 e 7, ele diz assim, que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o arrebatou, porque ele deu testemunho de ter agradado a Deus. Então ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que você tem agrada a Deus. Agradou a Deus a tal ponto como Enoque agradou a Deus. E assim como Enoque foi arrebatado, você também vai ser arrebatado por causa da tua fé. Aleluia! Você não vai experimentar a morte, você jamais saberá o que é a morte. Você jamais saberá o que é estar separado de Deus, por causa da obra de Cristo. Ele recebeu sobre ele a taça da ira de Deus. Agora, haverá um período muito difícil na terra, e ele está se aproximando. Haverá um período onde Deus vai derramar novamente na terra a ira pelo pecado do ser humano. E o que muitas pessoas não entendem, elas não conseguem entender como que Deus vai derramar uma ira. Deus não é um Deus que é irado, Deus não é um Deus que tem ódio. Não, Deus não é nada disso. O que é a ira pelo pecado então? A ira pelo pecado é somente o pagamento por tudo aquilo que você fez. O cálice da ira de Deus, ele fica cheio com aquilo que nós praticamos contra as pessoas. Por isso ele usa o exemplo de um cálice que vai sendo cheio, e chega uma hora que ele transborda, ele tem que ser derramado. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, ele disse: você vai peregrinar por essa terra, porque a medida da iniquidade do povo de Canaã ainda não se completou. Mas quando o cálice estiver cheio, então eu derramarei sobre eles
Abrem comigo Obadias, capítulo 1, versículo 15. Tem Obadias na Bíblia, pastor? Tem, né? Coloque aqui para nós. Profeta Obadias. Meu Deus. Isso não é um livro apócrifo, mas não. Olha aqui, ó. Obadias capítulo 1, versículo 15. Olha o que Deus fala pela boca do profeta. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, ou sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Aleluia. Deus não está zangado, Deus não está com o coração cheio de ira, Deus não está com o coração cheio de coisas contra as pessoas. Deus só vai devolver tudo o que o homem mandou lá para cima. Todos os assassinatos, todos os roubos, todas as feitiçarias, toda a maldade, tudo que foi feito contra o próximo, está em um cálice. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como você fez, assim será feito com você. Assim se fará, a tua recompensa voltará sobre a sua cabeça. Então tudo aquilo que as pessoas fazem contra as outras, está sendo acumulado diante de Deus. O ser humano só vai receber aquilo que plantou. Deus não é mau. Deus quer salvar todos os homens. Então, está chegando o momento em que isso se derramará sobre a terra, numa intensidade e numa força jamais vistas até os dias de hoje. O Senhor Jesus disse que se os dias da chamada grande tribulação não fossem abreviados, não haveria sobrevivente na terra. Então eles foram abreviados, porque serão dias terríveis. Por que será terrível, pastor? Porque o cálice de todos os nossos pecados, tudo que você fez, Deus derramou sobre Jesus, para que você fosse livre desse juízo. Mas aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus, aqueles que praticam o mal contra as pessoas e não se arrependem, aqueles que negam a Jesus Cristo, aqueles que não creem no Senhor, a ira que caiu sobre Jesus, cairá sobre eles. Por isso, vai ser terrível. Abrem comigo, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, nós vamos ler do verso 1 em diante. Muitas pessoas acham que as tragédias, os juízos, os problemas, as catástrofes que acontecerão no Apocalipse são obras de Satanás. Mas isso é uma mentira. Todos os juízos do Apocalipse vêm da parte de Deus, não da parte de Satanás. Inclusive, Satanás e seus demônios vão sofrer com esses juízos. Faça o curso no IBEG.
Apocalipse 16, olha o que diz. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Quando Jesus Cristo recebe a taça dos nossos pecados, chamado ira de Deus, feridas malignas foram abertas no corpo de Jesus. Sim ou não? Sim. O corpo de Jesus foi ferido pelos chicotes, suas mãos foram furadas pelos pregos, o lado aqui do seu corpo foi transpassado por uma lança. Aquelas feridas que foram feitas no corpo dele, não eram apenas feridas de chicotes que cortavam, eram feridas malignas, dolorosas. E quando o anjo vem e vira a taça sobre a terra, as mesmas chagas e feridas que se abriram no corpo de Jesus, começarão a abrir no corpo das pessoas. Aquelas feridas começarão a se manifestar no corpo das pessoas. O juízo que caiu sobre Jesus vai cair sobre a terra, porque a taça está cheia daquilo que os homens fizeram contra as pessoas. Diante de Deus, todo homem terá que prestar contas, terá que prestar contas. Por isso, se você está sendo injustiçado, não se preocupe. Deus é a nossa justiça. Agora, Deus não está fazendo isso porque Ele odeia as pessoas. Deus só está devolvendo o que as pessoas fizeram. Mas ainda assim, Ele faz isso com um objetivo só: levar essas pessoas ao arrependimento. Versículo 2: o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O sangue vai aparecer na terra, o sangue que eles rejeitaram, o sangue de Jesus que eles blasfemaram, o sangue que eles pisaram, o sangue que eles zombaram, será derramado no oceano. As águas do mar serão vermelhas de sangue. O que caiu sobre Cristo, cairá sobre a terra. Versículo 4: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, e como eles merecem.
E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verso 8: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. As 7 taças do juízo de Deus do Apocalipse representam a ira do pecado, o cálice da iniquidade do homem, que foi derramado sobre Jesus, cairá sobre aqueles que rejeitam Jesus. Mas ainda nesse tempo, Deus permitirá e fará isso, com um único objetivo: que se arrependam de tudo o que fizeram. Mas o que diz a Bíblia? Mesmo diante de tanto sofrimento, eles negaram-se a se arrepender. O maior problema do ser humano não é o pecado, é que ele não se arrepende do que faz. E quando as pessoas não se arrependem, aquilo está registrado diante de Deus. Quando as pessoas se arrependem, aquilo é apagado de diante de Deus. O poder do arrependimento é apagar tudo o que você fez de errado. Enquanto Jesus não leva a sua igreja a tempo de arrependimento, a chance de arrependimento, a oportunidade de arrependimento, por isso o Espírito Santo fica batendo na porta do teu coração. Por isso o Espírito Santo fica buzinando na tua cabeça o mal que você fez. Por isso o Espírito Santo fica falando ao teu ouvido, a fim de que você chegue ao arrependimento. O arrependimento apaga toda a iniquidade, e não há cálice algum para cair sobre nós, por causa do arrependimento. Mas quando não há arrependimento, não interessa se você é crente, não importa se você é pastor, não importa se você profetiza, não importa se você fala em língua estranha, não importa se você dá dízimo, sem arrependimento, há um cálice sendo preenchido, e ele se derramará na terra pela última vez, após a igreja do Senhor ser levada. Por isso, você, meu irmão, não deve se preocupar se você vai errar ou não, se você vai pecar ou não, porque você vai pecar. Você precisa
prestar atenção em uma coisa só: se há arrependimento na tua vida. E você precisa tirar da tua vida um ensino, um entendimento totalmente errado que a religião tem trazido, que é a justificativa de pecados. Não se justifique, se arrependa. Se você pecou, não se justifique, se arrependa, porque Jesus te justificou. Se você adulterou, reconheça que o culpado é você. Se você enganou, o culpado é você. Se você roubou, o culpado é você. Se você mentiu, o culpado é você. Não é o teu pai, a tua mãe, não são os teus antepassados, não é uma maldição, não, a culpa é sua. E quando você assume a culpa, pode haver arrependimento. Mas enquanto você se justifica, não há arrependimento. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é da sociedade. Não, Deus, a culpa é minha. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus derramou isso sobre Jesus, para não precisar derramar sobre você. O teu cálice estava cheinho, mas Deus derramou sobre Jesus. Então tudo aquilo foi apagado. E a única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós nos arrependamos. O que traz salvação não é confessar pecados, é se arrepender dos seus pecados. A religião ensina que você confessa os seus pecados e está tudo resolvido. Não. Confessa os pecados e paga uma penitência e está tudo certo. Não está tudo certo. Só o arrependimento traz o perdão de Deus. Você pode confessar o que fez a vida inteira, se não houver arrependimento, o perdão de Deus não está na tua vida. Você pode oferecer o sacrifício que você quiser. Sem arrependimento não há salvação, não há libertação de pecados. O arrependimento é a única coisa necessária para que você permaneça debaixo do sangue de Cristo. Você não precisa de mais nada, apenas que você se arrependa. E nós não podemos cair no engano e na tendência que muitas pessoas têm caído, de ficar justificando e culpando os outros pelos seus pecados. Se você errou, você é o culpado. A transformação de Deus começa quando você fala a verdade. Enquanto você fica omitindo as coisas no seu coração, você está tentando se justificar de um pecado, mas você não precisa disso. Porque o Senhor Deus é Ele mesmo que te justifica. No instante em que você se arrepende, o Senhor Deus te justifica diante de todo o reino espiritual. E não há mais condenação alguma sobre você. Chegará um tempo muito terrível na terra, porque o cálice da ira de Deus será derramado. Os homens receberão sobre as suas cabeças tudo o que fizeram contra as pessoas. Todo roubo, assassinato, engano, toda palavra de maldição lançada,
toda destruição de casamento causado, todo mal que afetou o próximo, tudo que destruiu a vida das pessoas, cairá sobre os homens, mas eles não se arrependeram. Antes de acontecer, Deus está dizendo e avisando que eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Mas hoje, a chance de arrependimento. Essa é uma mensagem do amor de Deus, não da condenação de Deus. Deus nos ama profundamente, e Deus faz de tudo para nos livrar da condenação. Se arrependa, coloque o teu coração aberto diante de Deus, e diga: Senhor, limpa o meu coração. Somente eu fiz o que é errado, Senhor, e a minha vida está diante de Ti. E nessa noite, eu quero orar com você, e nós todos vamos orar pela salvação da nossa família, pela salvação das pessoas que você conhece, pela salvação dessa cidade. Tudo isso, meu irmão, vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira, quer você entenda, quer você não entenda, quer você acredite, quer você não acredite, vai acontecer. Mas Deus planejou algo melhor para você e para a tua família. Por causa da tua fé, por causa do teu arrependimento, a tua casa terá chance de salvação. Quando você pede pela salvação da tua casa, Deus olha e vê que você não tem mais iniquidade alguma, não há mais juízo nenhum sobre você. Então Deus vem e começa a trabalhar na salvação da tua família. Deus vai salvar a tua casa, por causa da tua fé. Por isso, nessa noite eu digo para você, em nome de Jesus: não desista da tua fé. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te enganar dizendo que as coisas desse mundo dão muito mais alegria do que as coisas de Deus. Não deixe o diabo te seduzir com o pecado. Não deixe Satanás plantar o ódio dentro da tua alma. Não deixe o diabo te convencer a se aproveitar nos negócios. Não deixe Satanás fazer você ficar fascinado com o dinheiro. Não caia no engano do diabo. Não caia na cegueira do inferno. Porque Deus faz de tudo para não te condenar. Inclusive, manda trazer essa mensagem para você. E eu sei, meu irmão, que eu falo debaixo de uma unção de Deus. E há uma espada entrando na alma de algumas pessoas. Algo que trabalha nas tuas entranhas nessa noite. E para outros é como um consolo de Deus. É como apenas um consolo que está falando de uma maneira amorosa, uma maneira de paz. Mas dos dois jeitos é a voz de Deus. Ele está chamando você para um renovo na tua fé, na tua vida espiritual. Quando tudo isso acabar, meu irmão, você vai ver como valeu a pena.
você vai ver como valeu a pena. Você vai se surpreender quando você entrar nos portais do céu e você vê a tua família com você. E aqueles que você achava que estavam no inferno, aqueles que já morreram, e você diz: meu Deus, eles foram para o inferno. Não, o dia que você se arrependeu dos teus pecados, o cálice da iniquidade deixou de existir. Aleluia. Então, meu irmão, hoje é a noite que você precisa colocar o teu coração diante de Deus e se arrepender. Aleluia.